E aí pessoal, seja muito bem-vindo à Jornada Mestre na Tesoura. Eu sou o André Peterson, criador do método BMT, e durante essa semana de aulas eu vou te mostrar tudo que você precisa para se tornar um barbeiro mestre com a tesoura e assim conquistar um mar inexplorado de clientes. Ao todo serão 4 aulas com muito conteúdo prático que você já vai poder sair aplicando nos seus clientes. As 4 aulas vão ser liberadas na terça, quarta, quinta e sexta-feira às 9 horas da manhã no horário de Brasília, aqui mesmo na página da Jornada. Além das aulas da Jornada Mestre na Tesoura, eu criei também um canal exclusivo lá no Telegram para que eu possa te enviar os materiais das apostilas das aulas e também manter informado sobre qualquer novidade do evento. Aqui embaixo tem um botão que vai te levar lá para o meu canal no Telegram, então é só você clicar lá depois para não perder nada. E na última aula desse evento você vai poder retirar o seu certificado. Então vamos lá, na aula de hoje eu vou te contar quais são os 3 grandes erros que a maioria dos barbeiros cometem que os impedem de serem mestres na tesoura. Mas antes de a gente entrar no conteúdo prático da aula de hoje, eu quero te dar os parabéns, porque só o fato de você estar aqui hoje assistindo essas aulas, isso já te diferencia dos demais barbeiros. Isso mostra que você está buscando algo diferente para o seu trabalho e também que você não quer mais ser aquele barbeiro que treme e se esconde quando aparece um cabelo mais cheio. Mostra que você quer fazer um trabalho refinado, dominar um corte com a tesoura e atingir aquele resultado desejado tanto por você quanto pelo seu cliente. Então eu quero te dizer que você está no lugar certo. Dá só uma olhadinha nesse vídeo aqui de um aluno meu que ilustra tudo isso que eu tô te falando. Gente, sabe quando tá começando a cortar cabelo, tu morre de medo de cortar aquele cabelo longo, todo na tesoura, cabelo que exige uma certa técnica? Eu morria de medo de atender esse tipo de cliente que chegava com cabelo maior. Isso mudou completamente após eu ter feito um curso com o André sobre tesoura. Foi uma virada de chave muito grande, foi uma transformação enorme para mim após eu ter feito esse curso com o André. Eu pude atender os meus clientes de uma forma muito mais confiante, de entregar um bom trabalho e ver os clientes saindo satisfeitos da cadeira. Podem ter certeza que quando tu atende um cliente bem, tu faz o teu trabalho bem feito dentro da barbearia, tu vai atingir um grande público e isso vai te agregar muito na tua vida. Então, cara, pega aí esse tempo, estuda, bota tudo em prática. Eu tenho certeza que o resultado lá na frente vai vir. Forte abraço, valeu. E agora você deve estar pensando assim, será que isso tudo é possível? E a resposta é sim, é possível sim, através do método BMT. O BMT significa Barbeiro Mestre na Tesoura e é um método que eu desenvolvi para facilitar o aprendizado de forma prática e didática de todas as técnicas necessárias para se tornar um mestre com a tesoura nas mãos. Com o meu método eu já ajudei centenas de barbeiros a perderem a insegurança e dominarem o corte com a tesoura. E agora você deve estar se perguntando aí de onde que saiu esse método, esse curso que eu acabei de te falar. E para explicar um pouquinho dele, eu preciso te contar um pouquinho da minha história dentro da barbearia e como que eu me tornei uma referência em corte com tesoura no Brasil. Todo mundo acha que a gente começa por cima, né? Mas na verdade eu comecei bem por baixo e não foi muito diferente da maioria dos barbeiros. Eu sonhava em ser um bom barbeiro, fazer aqueles cortes bonitos que eu via lá no Instagram, dividir um cabelo certinho, fazer aqueles tupetes bem encaixadinhos. Eu comecei a cortar cabelo com 17 anos e assim, mesmo que esse fosse o mundo que eu queria, o meu sonho, né? Eu tinha umas crenças limitantes que me travavam. E aí você pode se perguntar, o que são crenças limitantes? Isso é aquilo que trava a gente, sabe? Quando a gente pensa assim, e se o cliente não gostar? Eu não sei fazer isso aqui direito. Mas se liga só, pensa um pouquinho. Olha o que eu tinha na cabeça. Eu não sei cortar bem, logo eu não posso cortar. Mas se eu não cortar, eu não vou aprender. E isso me fazia ter muito medo e insegurança na hora de atender os clientes. Outra coisa que acontecia era eu ter a crença de outras pessoas colocadas na minha mente. E naquela época lá, o que eu mais ouvia era que eu precisava fazer uma faculdade para ser alguém na vida, para não passar fome. E como eu sempre gostei de estilo, de ter um cabelo bacana, eu resolvi virar barbeiro para poder trabalhar enquanto eu fazia faculdade. Eu comecei a trabalhar em uma barbearia tradicional em Butiá, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul, com um pouco mais ali de 20 mil habitantes. E no meu primeiro dia de trabalho lá na barbeariazinha que eu comecei, eu passei por uma situação bem constrangedora. O dono da barbearia, ele estava atendendo um cliente lá, cortando o cabelo todo com a tesoura, que também era uma especialidade que ele tinha, e de repente o cliente acusou ele de estar embriagado. Ele ficou super irritado, soltou a tesoura e o pente na bancada, olhou pra mim, eu tava lá no fundo da barbearia sentadinho assim no sofá, quase que me escondendo assim, né? Era o meu primeiro dia. E ele falou assim, termina aí, e saiu porta fora. Foi naquele momento ali que eu vi que eu não sabia sequer segurar o pente e a tesoura. Além disso, eu também tremia de medo de fazer alguma coisa errada. E o cliente, ele era um policial sério, de cabelo grisalho, assim, e cara de mal. E a única coisa que eu tinha ali era a base que ele já tinha cortado. Claro que não ficou bom, não deu certo, né? Ficou tudo desregular, cheio de caminho de rato. E eu, no meu primeiro dia, no meu primeiro corte na barbearia, eu descobri que eu precisava muito mais para não ficar para trás. Essa barbearia onde eu trabalhava, ela era super antiga ali, devia ter uns 80 anos. E o fato é que ali sempre foi um local onde as pessoas com os cabelos mais difíceis iam cortar. Tinha muitos senhores que procuravam o dono da barbearia porque ele era muito bom com tesoura, mas muitas vezes ele não estava presente lá. E para não perder a viagem, né,
eles acabavam cortando comigo. E eu suava, ficava ali quase 2 horas para terminar um cabelo, ia de um lado, ia pro outro, tentava encaixar os dois lados, cortava a parte de trás e nada equilibrava. Ficava tudo arrepiado ali, aqui, e quanto mais eu cortava, mais arrepiado eles iam ficando. Eu não entendi o que eu tava fazendo de errado, mas eu sabia que eu tinha muito para aprender. Enquanto isso, eu ainda estava lá na faculdade, e eu até tentei seguir, mas infelizmente eu durei 4 meses lá e não passei em nenhuma prova. Eu me senti ali totalmente deslocado, um peixe fora d'água. E foi aí que uma chave virou na minha vida. Quando eu saí da faculdade, eu fiquei pensando lá no sofazinho rasgado no fundo da barbearia. Eu sabia que naquela situação ali, sem ter um corte legal de cabelo, errando os poucos cortes que eu estava fazendo e ainda tendo saído da faculdade, eu realmente não tinha muita perspectiva. Eu decidi que eu ia mudar para outra cidade, um pouco maior, onde um dos meus melhores amigos morava, procurar uma barbearia lá para trabalhar e tentar fazer outra faculdade se fosse possível. E eu procurei, eu andei, fui em diversas barbearias lá, fiz teste, falei com vários barbeiros da cidade, e ninguém precisava de mim. Na verdade, teve até um cara que ele pensou em me contratar, mas quando ele viu que eu era menor de idade, ele desistiu também. E quando eu tava quase desistindo, o dono de uma barbearia me mandou mensagem. Ele disse que um desses barbeiros ali que eu tinha conversado, ele tinha indicado o meu nome e que ele tava precisando de barbeiro naquele momento. E aí quando eu recebi a mensagem dele, né, logo eu já fiquei ali super feliz. E eu fiquei um pouco nervoso também, porque aquela ali já era a minha última cartada, né? A gente conversou e eu me mostrei muito interessado. Falei dos meus objetivos, que eu tava disposto a aprender. E acreditava que trabalhando com ele eu poderia melhorar o meu trabalho, que não era bom mesmo, né? Só que em um momento da conversa ele falou o seguinte: vou lhe dizer o que eu percebi em você. Você é ambicioso. Por um lado pode ser bom pra você, por outro, ruim pra mim. Não se ofenda, estou sendo sincero. Naquele momento eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha perdido a minha última oportunidade e eu não sabia nem o porquê. Eu tive vergonha de ser chamado daquela forma. Eu não sabia o que isso significava. Então eu decidi que ia pegar tudo que eu tinha e abrir a minha própria barbearia naquela cidade do jeito que desse. Só que aí eu encontrei outros problemas. Eu não tinha idade suficiente para abrir um negócio na época, não conhecia nada da cidade, nada mesmo, e principalmente, eu entendia pouco ou nada sobre atender um cliente e cortar cabelo. E foi aí que eu percebi que só fazer um curso básico não tinha sido suficiente para mim. E para a maioria dos barbeiros também não é. Eu decidi que a primeira coisa que eu ia fazer era investir em cursos. E foi exatamente o que eu fiz. Foi fazendo isso que eu descobri que conhecimento não se mede em dinheiro, se mede em transformação. Um dos primeiros que eu fui fazer era um curso avançado de um barbeiro que trabalhava em uma barbearia grande. O curso foi durante uma manhã e foi nessa barbearia aqui, a La Máfia Barbearia. Eu tava muito nervoso, era a primeira vez que eu entrava numa barbearia bonita assim. De tão nervoso que eu tava, eu até errei o corte de um modelo que eu tava fazendo. Mas eu conversei muito com o Nilmar, meu professor naquele dia, falei das minhas ambições, falei da minha vontade, exatamente como eu tinha falado para os outros barbeiros. E sem eu nunca esperar, ele perguntou se eu tinha interesse de trabalhar em uma das barbearias que ia abrir em breve. Eu já estava realizado só de ter essa possibilidade. Na verdade eu não queria nem entrar porque eu tinha medo de ser mandado embora por ser inexperiente, né? Ele falou que eu podia me dedicar ali, preparar um portfólio, porque em uns 4 meses podia abrir uma vaga lá. 3 dias depois do curso meu telefone tocou, era ele me ligando, perguntando o que eu ia fazer se surgisse aquela oportunidade que ele tinha me falado. Eu disse pra ele que eu ia pegar o primeiro ônibus e foi isso que eu fiz. Um dos barbeiros que ia começar lá acabou saindo antes de terminar o treinamento e eu acabei chegando nas vésperas da inauguração. Eu estava pronto para a oportunidade, mesmo sem estar pronto para cortar cabelo ainda. Os donos daquela barbearia, assim como meu professor, acreditaram em mim e me deram uma oportunidade justamente por eu ter sido quem eu era. A barbearia era 4 horas da minha cidade e eu tive que me mudar, né? Me mudei sem pensar 2 vezes. Meu relacionamento, minha família, eu ia dar um jeito de administrar. Para ser sincero para vocês, assim, não foi fácil, mas eu consegui. E estando lá, trabalhando, né, num lugar melhor, logo de cara, eu percebi que eu ia ter também que estudar 3 vezes mais do que eu imaginava. Eu realmente estava iniciando e era muito inexperiente. Eu pensava o seguinte: e se o cliente pedisse um corte tudo na tesoura, eu tinha que aprender tudo sobre isso. E da mesma forma os outros tipos de corte. Mas em relação aos meus colegas, eu tinha uma única vantagem: eu não tinha medo de cortar com a tesoura. Eu cortava assim muito mal, mas eu não tinha mais o medo, porque eu já tinha feito muita coisa errada antes. Então quando chegavam cabelos mais cheios assim, os meus colegas corriam, se escondiam. E eu acabava pegando esses clientes e de repente todo mundo acreditou que eu era bom nisso também. A verdade é que eu ainda não era, mas naquele momento foi quando eu descobri a grande oportunidade que eu tinha na minha frente. Essa oportunidade que a maioria dos barbeiros não percebe. Além dos meus colegas fugirem desses cabelos, eu percebi que meus concorrentes também fugiam. E por isso mesmo que os clientes estavam vindo em mim. Foi aí que eu fui atrás de me especializar de verdade nesse tipo de corte. E à medida que eu ia aprendendo e estudando, eu acabava não aprendendo sobre isso muito nos cursos. Tentava aplicar ali pouquinho que eles falavam sobre tesoura, mas acabava só confundindo a minha cabeça. E conversando com outros barbeiros que também fizeram muitos workshops e tradicionais cursos de barbeiro, eu notei que eles também se sentiam despreparados tanto quanto eu quando precisavam cortar com tesoura.
E nesses workshops ou até cursos práticos, é tanta informação passada ali, às vezes parece até um show. Tantas coisas que a gente sai carregado de lá. Nosso cérebro não consegue absorver as informações, a gente sai perdido, não sabe nem por onde começar na hora de cortar na barbearia. Você já se sentiu assim? Esses workshops e cursos práticos de um dia, eles até são bons, mas por que a gente não consegue colocar em prática na hora de atender? Por que a gente se esconde quando aparece um cabelo mais cheio para cortar com tesoura? Porque não tem um método. E como eu falei, eu queria aprender tudo sobre esse tipo de corte para não passar mais perrengue mesmo e aproveitar essa oportunidade que estava na minha frente, eu estava enxergando. E você já deve saber que é super difícil encontrar conteúdo qualificado sobre corte com tesoura e profissionais que se dediquem a ensinar isso que é tão fundamental para nós barbeiros. Por isso, eu tive que investir mais ainda. E nessa jornada, eu tive a oportunidade de estudar com os melhores profissionais do mundo, tendo como meu mentor o barbeiro Josh LaMonaca da Manspire Academy em Londres, além também da Tone & Guy Academy, onde eu me formei também em Londres. Foi com eles que eu percebi algo que faltava no ensino aqui no Brasil. Eles tinham um método. Agora para pra pensar, você conhece o McDonald's? Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã de fast food. Você já parou para pensar por que o McDonald's ele funciona igual, da mesma maneira em qualquer cidade? Esses tempos eu vi um filme de como é que o McDonald's surgiu, como é que ele nasceu e tudo mais. E é bem bacana, então se você quiser ver aí, acho que tem no Netflix também. E cara, o mesmo lanche que eu como aqui em Porto Alegre, você vai comer aí na sua cidade ou na cidade mais próxima. É o mesmo lanche que quando eu viajei para Londres lá para fazer o curso, eu comi todos os dias. Então tem um padrão. Isso é quando a gente segue um passo a passo de uma fórmula e no final é o mesmo resultado, sendo feito por mim, por outra pessoa, por você. É o mesmo hambúrguer em qualquer lugar do planeta, porque segue uma fórmula, segue um padrão. E depois de tanto dinheiro investido fazendo cursos e cursos, finalmente eu encontrei o caminho que facilitou o meu trabalho. Pensa bem, por mais que nem todos os cortes sejam somente na tesoura, a maioria tem tesoura pelo menos no topo. Entender e dominar as formas de se cortar com a tesoura me fez melhorar o meu trabalho em uma parte do corte onde a maioria dos barbeiros faz sem sentido e correndo. Isso me deu um grande diferencial e rapidamente me tornou um mestre e uma referência em tesoura para os meus clientes e também para outros profissionais. E foi aí, depois de explorar essa oportunidade e colher os resultados, que eu resolvi compartilhar isso com outras pessoas também. E eu vou ser sincero com você, o que me fez conquistar tudo isso foi entender que para passar por essa transformação eu não podia ter medo de investir. Eu queria estar com os melhores e aprender de verdade para transformar a minha carreira, melhorar a minha qualidade de vida e dar orgulho para minha família. E para isso, eu tive que deixar de gastar dinheiro com coisas supérfluas. Eu tive que economizar, apertar as contas, comer todo dia a mesma coisa. Alguns boletos podiam até atrasar, mas eu sabia que a transformação que eu estava buscando me ajudaria a impulsionar o meu trabalho e conquistar os meus sonhos. Aqui no Brasil, todo mundo sabe fazer um degradê. Se chutar uma moita, aí saem 100 barbeiros fazendo um degradê top, mas que não conseguem segurar a tesoura direito. Todo mundo faz mais do mesmo. Quem domina essa técnica está muito à frente de outros profissionais. Foi pensando nisso que eu juntei tudo o que eu aprendi e vi e desenvolvi um método, uma fórmula com tudo que você deve fazer e pensar na hora de cortar um cabelo na tesoura. Sem tremer, sem ficar perdido e sempre saber qual é a melhor forma de cortar um cabelo que o seu cliente quer. E foi assim que os meus alunos perderam o medo de cortar e hoje eles cortam o cabelo na tesoura aí tão bem quanto eu. E olha quanto que isso é gratificante. Eu era bem desastrado, tipo, com cortes na tesoura, assim, tinha algumas dificuldades, não tinha um resultado muito limpo, né? E o Andrei me explicou o porquê de cada ângulo, o porquê dividir as sessões daquela maneira, daquela angulação. E hoje, graças a Deus, eu tenho um resultado limpo, um resultado satisfatório. Então, quando chega um cliente aqui com um cabelo mais longo, com um cabelo todo na tesoura, é bem tranquilo de fazer. Também ele ensina técnicas bem eficientes, né? Que no dia a dia te dá praticidade. E agora eu posso dizer que eu me tornei um mestre na tesoura. Aquele abraço aí. Com o método BMT, você vai economizar muito tempo e muito dinheiro, porque não vai precisar investir os milhares de reais que eu investi, nem gastar o mesmo tempo que eu gastei, nem cometer os mesmos erros que eu cometi para poder aprender tudo isso. Agora eu quero que você pense o que você quer daqui para frente e no que você quer se tornar. Você quer fazer os cortes iguais do Instagram? É isso que você quer? Você quer ser uma referência? Ter os seus clientes te desejando pela sua qualidade e não por ser o mais barato? Se você ainda estiver se perguntando se é possível mesmo, dá uma olhada nisso aqui. Olha só essa foto dos meus alunos. O mesmo corte você pode ver na foto aí agora. O encaixe, o tupete dele tá igual ao meu. Então olha, fica aqui comigo durante essa semana, porque eu vou te ajudar a dominar as técnicas para um corte na tesoura e te ajudar a se tornar um verdadeiro mestre. Inclusive, nessa aula agora você já vai descobrir
3 grandes erros que a maioria dos barbeiros cometem e que impedem eles de se tornarem mestres na tesoura. Pega papel, caneta, presta atenção e vem comigo. Depois me conta aqui nos comentários embaixo desse vídeo se já aconteceu alguma dessas situações com você, qual que você faz mais, o que você precisa melhorar. Comenta aí embaixo. Erro número 1, segurar a tesoura mexendo todos os dedos da mão dessa forma aqui. Quando a gente aprende a cortar cabelo, quando a gente aprende a segurar a tesoura, normalmente a gente aprende que a gente deve colocar os dedos dessa forma aqui, esse dedinho aqui na parte de cima e mexer o dedão. Só que não ensinam pra gente como que a gente vai fazer para realmente mexer só o dedão na hora de cortar com tesoura. Então a gente acaba mexendo todos os dedos da mão. Eles até falam pra gente que a gente deve mexer só o dedão, mas falta ensinar como que a gente faz isso. E a verdade é que se a gente mexe todos os dedos da mão, isso não dá precisão no nosso corte. A tesoura fica frouxa, o corte não fica firme, não fica preciso e ainda lesiona aqui o nosso pulso. Fica forçando o dia inteiro fazendo isso aqui, lesiona a nossa mão. Você sabe que ficar batendo tesoura muitas horas do dia causa uma dor na mão, principalmente se a gente estiver fazendo da forma errada. Segurar dessa forma assim, mexendo todos os dedos, também dificulta para que a gente faça outros cortes, outras formas de cortar, porque a gente não está conseguindo ter precisão na pegada, não tem precisão na hora de cortar. Então agora eu vou mostrar como que a gente pode fazer para ter uma forma mais segura, mais precisa e mais confortável de segurar a tesoura. Então agora eu vou mostrar como que a gente pode segurar a tesoura de uma forma mais confortável para cortar mais preciso e que não vai lesionar o nosso pulso. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que mexer só o dedão, né? Beleza. Só que o grande erro quando a gente vai colocar aqui a tesoura é que a gente coloca a tesoura lá até o fundo do dedo aqui, ó. E o que a gente deve fazer é encaixar levemente e nessa ponteirinha aqui que a tesoura tem, ó, é onde eu vou colocar o meu minguinho, o meu dedinho pequeno ali, ó. E esse dedinho aqui, ele vai me dar precisão na tesoura. Ele vai fazer com que a tesoura não balance, ó. Eu preciso deixar minha tesoura firme de uma forma que ela não balance. E eu não vou passar aqui, ó, da segunda falange do dedo. Não vou passar lá para baixo. Vai só até aqui o meinho. Botei aqui, apoiei. Esses outros dedos aqui vão em cima da tesoura para que eu consiga ter precisão. A maioria dos barbeiros não consegue ter essa precisão aqui, ó. Não consegue. Ah, mas o André, meu dedão não alcança lá, ó. Olha só, meu dedão não alcança. Por que ele não alcança? Porque a gente ainda não chegou nessa parte. Vamos passo a passo. Primeiro a gente vai treinar isso aqui, deixar a tesoura parada. Não se preocupa agora com o dedão. Pro dedão alcançar, a galera faz isso aqui, ó. Tava aqui e não alcançou o dedão. Aí joga pra cima a tesoura e alcança assim. Só que dessa forma aqui, tá forçando muito o pulso também. Não tá conseguindo cortar certo, o corte não vai sair preciso ainda. Até consegue mexer só o dedão, mas ainda não tem precisão. Por quê? Ó, a gente vai esticar aqui, a gente tem que fazer o seguinte. Apontar a tesoura, ó, pra nossa diagonal. Pra nós, assim, quase. Na diagonal pra cá, ó. Olha só como é que ela fica, olhando por cima assim, ó. Apontei pra baixo. É isso aqui. Apontei ela pra cá. Agora eu até consigo encostar o meu dedão, ó. Tá vendo? E aí eu vou mexer só o dedão. Só que agora, olhando assim, parece que tá tudo certo. Mas a verdade é que a minha tesoura, ó, vamos supor que aqui, ó, fosse o cabelo que eu vou cortar. Olha o espaço que tem, não tá chegando ali. Eu preciso fazer o quê? Virar o meu pulso pra conseguir cortar. E é isso que a gente vai fazer, ó. Tá vendo ela apontando pra cá? Tá pra cá, ó. Agora a gente vai virar o pulso. E aí eu consigo fazer o meu corte todo ele certinho, ó. Dessa forma aqui. Vou usar o pente, a tesoura, acompanhar eles. A gente vai virar o pulso assim. E aí vai ficar mais confortável, ó. Dessa forma aqui. A gente procura deixar retinho, retinho aqui. Olho de lado para ver se está retinho. Vocês podem até fazer um exercício, que é colocar aqui, ó, um pente para ver se está tudo retinho. E aí vocês treinem mexendo só o dedão. Só o dedão. E agora que vocês já sabem como que faz para mexer só o dedão, se quiser voltar o vídeo e assistir de novo, repete e treina quantas vezes necessário. E para fazer com que você aprenda mesmo, eu vou lançar um desafio. Quero que vocês gravem um stories fazendo isso aqui, mexendo só o dedão dessa forma aqui, como eu ensinei para vocês. Me marquem lá no Instagram, @oandre, e eu vou repostar todo mundo que fizer esse exercício. Eu quero ver a evolução de vocês, para que eu saiba também como poder ajudar. E principalmente para eu saber que você está comprometido com essa evolução e quer se tornar um mestre na tesoura. Então vai lá, bora botar em prática, não precisa ter vergonha. Se tiver errado, tá tudo certo, é fase de aprendizado. Vocês não vão aprender se não fizer. Então pega a tesoura e já grava e marca lá. Erro número 2, puxar todos os fios aqui do cabelo sem ter uma guia, e puxando assim, cortar, vai puxando assim e cortar. Qual é o erro aqui? A gente não sabe o que a gente deve cortar, né? Vou fazer aqui para vocês enxergarem melhor. Normalmente a gente aprende que a gente vai pegar aqui, vai ver o tamanho que o cliente quer deixar, aí vai aqui, vai fazer o corte, né? Ó, fiz o corte, puxei mais um pouquinho, faço outro corte, puxei mais uma aqui, fiz outro corte,
mais uma, fiz outro corte e a gente não tem muito uma referência, a gente tá só puxando aqui o cabelo. O que acontece aqui é que a cabeça, ela tem, ó, pontos mais altos e pontos mais baixos, né? Quando a gente corta o cabelo aqui, 2 dedos, deixa 2 dedos de altura aqui e vai deixar 2 dedos aqui atrás, olha a diferença de altura, 2 dedos aqui e 2 dedos aqui. Tá vendo como o meu pente está subindo? O cabelo aqui vai ficar mais cheio. 2 dedos aqui e 2 dedos aqui não é a mesma coisa. Não deixa o cabelo no mesmo nível aqui em cima. Então a gente precisa ter uma base na hora de cortar. Se esse cliente quiser o tupete um pouco maior, se ele quiser a parte de trás mais batidinha, a gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. Não só ir cortando aqui, tirando 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. A gente tem que ter uma base, tem que ter uma referência. Quando a gente só puxa assim, como a gente costuma aprender no curso iniciante, quando a gente vai olhar dessa forma aqui, olha só, repara quando a gente vai cortar aqui, ó, sem ter uma base, aqui tá maior, aqui tá menor, aqui tá maior, aqui tá menor, aqui tá maior, o cabelo não fica preciso, ele fica cheio de irregularidades, porque a gente tá puxando aqui e vem cabelo demais às vezes vem de menos, a gente não tem uma base, nosso corte não sai preciso. E por que a gente sempre costuma cortar assim? A verdade é que a gente vê aqueles cortes cheios de divisão e acha muito complicado. Só que quem está fazendo aquilo ali entende o que está fazendo e não é tão complicado quanto parece. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz uma base super fácil e super simples, que vai ser até mais rápido do que ficar cortando esse cabelo aqui, que fica todo desnivelado. O primeiro passo que a gente vai fazer é jogar o cabelo pro sentido que a gente vai jogar esse cabelo depois, pra gente saber como que ele cai melhor. Aqui ele cai melhor para trás, né? Então eu vou fazer aqui, jogar todo o cabelo para trás, vou posicionar 2 dedos na frente, bem no meio da testa, 2 dedos, e vou botar na ponta do meu pente. Botei na ponta do meu pente, vou puxando até atrás, e o meu dedo vai acompanhando o cabelo e segura aqui atrás. Onde que eu seguro? Lá na coroa da cabeça, aqui nesse cantinho em cima. Jogo pra cá, tudo que eu não tô segurando eu jogo pros lados, ó. Tá vendo? Olha aqui no meio, eu criei uma base, eu criei uma guia de referência, super fácil. Quer ver? Vamos fazer de novo. Joguei tudo pra trás, boto o dedo aqui no meio, puxei, tranquei, joguei pros lados. E aí a gente pode deixar ela com essa grossura aí, de 2 dedos mesmo, pra gente conseguir ter um tamanho legal pra pegar. Tendo essa base aqui, agora é só eu puxar esse cabelo aqui e definir o tamanho certinho que eu quero. Ó, daí todo o meu cabelo vai ter uma base pra eu cortar depois, ó. Super simples. Fiz aqui atrás. Olha como estava tudo errado, tudo desnivelado. Cortei aqui atrás. Agora com isso aqui, eu posso puxar minhas mechas. E aí eu vou encontrar aqui, ó, para igualar as duas. Posso só puxar, ó. Primeiro lado direito. Olha só, aqui tá o que eu cortei, aqui tá o que eu preciso cortar. Faço o meu corte, deixo tudo igualzinho e vou puxando para trás. Agora eu até posso puxar para trás assim, ó. Vocês já estão entendendo. Vocês já vão ter uma referência, o corte de vocês já vai ficar mais legal. A mesma coisa eu faço aqui do outro lado. Tenho a minha base ali no meio, faço o corte. Agora quando eu for conferir aqui, ó, o meu corte vai estar certinho, seguindo aquela base que eu cortei. Deixando o tupete mais alto, deixando aqui atrás mais curtinho, porque a gente seguiu uma base. A gente fez um passo a passo simples para que a gente tenha esse corte todo encaixadinho certinho. Erro número 3, encaixar puxando de lado, dessa forma aqui, ó. A gente pega e puxa aqui o cabelo, pega e puxa aqui e acha que assim tá encaixando. Só que o que a gente tá fazendo aqui, na verdade, é arredondando esse cabelo e cortando essa quininha aqui, ó. A gente tá abrindo um espaço nessa região do cabelo. Quando eu puxo aqui pra trás, cortando assim, ó, dessa forma aqui, eu tô cortando esse cabelo aqui, eu vou deixar ele bem curtinho. Quando o cliente não arrumar esse cabelo pra trás, ele cair, vai fazer um buraco, o cabelo dele vai ficar assim. Eu sei que vocês já viram isso acontecer na barbearia, já pegaram o cliente que chegou assim, ou até depois na hora de arrumar viu que tinha um buraco assim na testa. É justamente por isso, porque a gente tira isso aqui. E a verdade é que a gente não deve tirar essa partezinha, a gente tem que deixar ela compensando aqui, ó, pra dar uma tapadinha naquela entrada quando ele não estiver arrumando o cabelo. Ai, como que eu vou fazer isso, meu Deus, e agora? Não é complicado assim quanto parece. A gente chama essa quininha aqui, ó, de recessão alta. Nessa quininha aqui, de recessão alta, a gente vai ver como que cresce o cabelo naturalmente e vai atravessar aqui a cabeça, ó, fazendo um V em diagonal, como se a gente fosse fazer um V separando o topete. Só que se a gente vai encaixar só um lado, a gente faz só desse lado. Você vai encaixar os dois lados? Faz dos dois lados. Então aqui, ó, vou encaixar só esse lado. Aí eu faço só desse lado aqui, separando, ó, a minha franja. Agora, o que eu cortar aqui, ó, não vai ser a franja, não vai ser o tupete, não vai causar aquele buraco ali. Então agora aqui eu posso fazer linha assim diagonal para encaixar. Puxo aqui para mim. Posso fazer o corte assim, posso puxar tudo e encaixar aqui na minha base do lado, posso cortar assim, posso até cortar reto assim, só que agora eu não preciso me preocupar mais com essa pontinha aqui, que antes eu deixava esse buraco. Ah, mas isso aqui vai ficar muito grande, aqui vai ficar muito curto. Depois que a gente cortar aqui, ó, desse lado, a gente vai dividir o cabelo no meio,
vai ver como ficou a nossa base e vai tirar só as pontinhas com a pontinha da tesoura, para dar uma leve conexãozinha. Não precisa se preocupar com essa partezinha aqui, porque ela vai se encaixar sobre esse encaixe que vai ficar bem legal aqui do lado. Muito importante separar essa quininha aqui. Apliquem isso aí também e vocês vão ver como vai mudar muito o encaixe que vocês dão no cabelo. Conta pra mim se você também já cometeu esses erros. Pois é, saber deles me ajudou muito no processo de chegar à maestria em corte com tesoura. Por isso que eu tenho certeza que posso te ajudar, facilitando o seu caminho para que você não tenha que cometer os mesmos erros que eu já cometi. Continua aqui comigo nessa jornada que eu tenho certeza que no final você também vai compartilhar comigo a sua evolução. Depois de saber um pouco mais da minha história, talvez você possa pensar aí, se esse cara conseguiu se tornar um mestre cortando com tesoura, errando vários cabelos e começando tão mal assim, eu também consigo. E para isso você precisa começar pela base, entender o cabelo, entender de arestas, encaixes, divisões e tudo que é necessário para um bom corte na tesoura. Na próxima aula da Jornada Mestre na Tesoura, que vai ao ar amanhã, eu vou te ajudar em como fazer. Eu vou te mostrar que você também pode ser um mestre na tesoura e agarrar essa oportunidade da mesma forma. Para isso eu preparei uma atividade especial para a gente saber o que você precisa evoluir. Ela está disponível lá no meu Telegram. O Telegram, gente, ele é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp, só que lá cabem mais pessoas. Por isso que eu faço os meus grupos lá. E essa atividade, ela tá lá no Telegram disponível para que você preencha e saiba qual é a mudança que você está precisando para se tornar um barbeiro mestre na tesoura. E olha só, não aparece na próxima aula essa atividade. Antes de acabar essa aula aqui, eu queria te pedir para deixar um comentário aqui embaixo para eu saber o que você está achando da Jornada Mestre na Tesoura, o que você aprendeu, ou até uma pergunta, porque eu vou ler todas elas e vou fazer de tudo para responder todas que eu puder. E o seu comentário também pode aparecer aqui nas próximas aulas. Essa área aqui que a gente tem nos comentários, ela serve para a gente trocar ideia e se ajudar, assim formando uma comunidade de barbeiros que querem crescer e evoluir dentro da barbearia. E você também pode pegar o seu celular agora mesmo e postar um stories no Instagram me marcando @oandre. E bora mostrar para os seus clientes e seguidores que você está evoluindo e buscando conhecimento. Vou ficar esperando, viu? Um abraço e até a próxima aula.